Olá, boa tarde. O termo divórcio cinza já chegou até os seus ouvidos? Ele tem sido cada vez mais comum e visa caracterizar a separação depois dos 50 anos. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 30% dos divórcios atualmente ocorrem nessa faixa etária. Em 2010, esse índice era de menos de 10%. Mas que fatores têm influenciado nesse processo? É sobre isso que converso hoje com a advogada Ellen Freitas. Ellen, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente falasse desse movimento que tem ganhado volume no nosso país, já com dados registrados pelo IBGE, mostrando o aumento do divórcio de pessoas com mais de 50 anos, o que batizaram de divórcio cinza. Quais são os fatores que têm colaborado para que essa decisão seja tomada? Hoje, Michele, primeiro agradeço o convite, Eu vejo que, além da expectativa de vida, que aumentou para 76 anos, e a gente vê pessoas com mais de 80, 90 anos, a independência da mulher, porque o que dificulta muito um divórcio é a partilha de bens. E os regimes de bens escolhidos, porque até 77, quem se casou até 77 se casava pela comunhão universal de bens. Então, tudo tinha que dividir pela metade, inclusive herança. E às vezes a própria mulher era quem recebia a herança. E ela tinha que dividir com o marido. Então, eu vejo que a visão da mulher de se sentir dona de si e ver que não precisa continuar um casamento, mesmo que falido, em prol da família. Porque a família permanece, o que não permanece é só o relacionamento entre o casal. E acaba que ambos começam a ter uma vida mais saudável, porque se cuidam mais, tem um brilho maior em relação à vida, o que podem viver, viajar, trabalhar, estudar. Tem muitas pessoas que voltam a estudar depois dos 50. Se permitem ter novas experiências, Exatamente. Mesmo que já estejam aí nessa fase já de um caminhar para o encerrar da vida, mas se permitem essas novas possibilidades. Quando você disse a independência da mulher, a gente pode dizer que esse aumento de divórcio se dá pela iniciativa feminina na maior parte das vezes? Sim. E até perfil psicológico, o homem é muito difícil ele chegar e falar, acabou o casamento. Geralmente essa iniciativa é da mulher. O homem ele tende a empurrar com a barriga. A mulher não, ela fica 1 ano, 2 anos, vai maturando, viu os filhos já crescerem, os filhos já estudaram, já saíram de casa, agora eu estou livre, agora eu posso viver minha vida. A partir de então, geralmente elas pedem o divórcio. Proporção de percentual não posso te dar, mas o que entra no meu escritório, geralmente quem toma a iniciativa de fato é a mulher. Raras as vezes que os homens chegam, eu decidi separar, sair de casa, ela não quer. E esses divórcios depois dos 50 anos, Ellen, eles são mais fáceis de se realizarem, ou ainda tem aí discussões, o litígio ainda está muito presente, ou acaba que eles conseguem chegar a um acordo e entendem que o melhor caminho mesmo é cada um seguir a sua vida? Nesse caso, existe uma vantagem, que não tem filhos pequenos, os filhos já são maiores, e vai do bom senso. Muitos filhos já têm o bom senso de ver assim, não, meus pais não estão felizes. Eu concordo, eu dou o apoio, eu não vou tomar partido, mas eu apoio a sua decisão. E isso acaba gerando segurança também. A questão de partilha de bens, nessa idade, geralmente já estão mais maduros. E aí eles fazem, geralmente, os que eu fiz, finalizaram amigavelmente. E chega a ser engraçado, porque a gente é acostumado com briga, questão de criança, de filhos, e eles chegam, não, eu já conversei com ela, eu liguei pra ela, eu liguei pra ele, eu só quero minutar, doutora. Eu sinceramente, acabo me assustando, porque é uma maturidade, eles não querem mais perder tempo. Então, gerar uma briga é perder tempo. E o motivo não é uma traição, porque a traição, quando gera dor,
Aí gera litígio. É desgaste. E ambos veem que existe um desgaste e não querem mais. Da convivência de muitos anos, pequenas coisas que foram se acumulando e que levaram a esse afastamento. Exato. Uma vantagem desses casais é que eles se tornam amigos. Eles estão há muito tempo juntos, se respeitam, mas não tem mais aquele elo afetivo de marido e mulher, mas tem amizade. Eles construíram uma família juntos. Então, a maior proporção dos casais que finalizam relacionamentos após os 50 anos são mais maduros, são pessoas que já se tornaram amigas e facilita esse deslinde do fim. Porque a única coisa que tem é registrar, de fato, o decreto do divórcio e a partilha. Eu fico com tal coisa, você fica com tal coisa. Às vezes, ambos têm independência financeira, então põe o imóvel à venda, desocupam o imóvel. Então, é mais prático, mais fácil, mais rápido. A gente conversava antes de começar, de fato, a nossa entrevista e falava assim, olha, o que de fato acontece agora é que há uma homologação ou uma externalização daquilo, mas que já acontecia há algum tempo. Você pode falar um pouco disso, Ellen? Porque me parece que muitas vezes essas uniões que são longas, muitas vezes elas não são longas porque elas são saudáveis, mas elas são longas porque existe toda uma preocupação com o que a sociedade vai pensar, né? Com um status que se quer manter, com uma honra que não poderia ser maculada, e me parece que aos poucos isso vem se descaracterizando, ou pelo menos mudando um conceito do que é esse estar junto ou não. Sim, inicialmente é uma mudança de geração, porque lá na época dos nossos avós, as mulheres eram criadas para cuidar do lar e da família, e os homens para construir patrimônio. Lá, a mulher tinha uma dependência 100% do que o homem trazia para casa, e tinham lá 5, 6 filhos. Como alimentar esses 5, 6 filhos? Como direcionar esses 5, 6 filhos? Então, e a questão da religiosidade também. Então, era apregoado a necessidade de manter aquela família. E muitos casais se separavam de fato, dormiam em quartos separados. Muitas das vezes o homem já tinha outra família, não regular, como não casado, né, mas uma união estável com uma outra família, e a mulher aqui acabava aceitando. Hoje, com essa mudança de geração, não apenas algumas mulheres continuam dependendo financeiramente dos homens, só que hoje existem mais direitos. Existem as pensões para ex-mulheres, muitas das vezes, quando finaliza um relacionamento, essa geração tem gratidão. Eu vou deixar a casa para fulana porque fulana cuidou de mim e dos meus filhos a vida inteira. Então é uma mudança cultural dessa outra geração que viu as mães sofrerem, e ambos, né, mas geralmente as mães sofrerem para segurar um casamento falido, que já de fato tinha acabado, mas não de direito, não um divórcio homologado. E ela se privava de situações e se colocava ali como uma grande mantenedora dos serviços, assim, digamos, enquanto esse homem tinha a liberdade de poder ter novas experiências. Exatamente. E quando você fala desse tornar-se amigo, também é um processo que facilita esse convívio em família? Porque você disse assim, os filhos já cresceram, aqui eles entendem a situação, não tomam partido, mas diz, vou apoiar. Então, esse fato de estarem próximos, de ter essa possibilidade de convivência, também é um fator que facilita. Sim, existem experiência minha, almoços de domingo com o papai e a mamãe separados, com a nova esposa, o novo marido ou não, com os filhos, com os netos. Tirou aquela visão de que o ex é inimigo, de que a ex é um risco para a atual. Hoje em dia as pessoas elas veem as famílias
mosaico que chama, acabam se unindo em prol do quê? Dos filhos, dos netos, porque faz bem esse convívio. E os atuais acabam entendendo por quê. Às vezes é uma mulher de 40, 50 anos, um homem de 40, 50, 60 anos que também querem conviver com seus respectivos familiares. E acaba virando uma grandiosa família. Eu tenho essa experiência também, assim, de vir de uma família reconstruída. De vir não, né? De pertencer a uma família reconstruída. Meu marido já tinha passado por outras relações, teve filhos, e hoje a gente convive com a primeira esposa, né? Então, assim, Natal, Ano Novo, almoço de domingo, é o aniversário dos netos, dos filhos, e é uma convivência harmoniosa, e a gente virou amiga, e ela frequenta também a minha casa, e é uma coisa muito tranquila. Isso, por que não, né? Exato. Se não for um inconveniente, né? Porque tem que ter um acordo de ambos. Sim. Se não for um inconveniente, por que não? Porque pro benefício dos filhos. Talvez você tenha se colocado como filha. Eu gostaria que meus pais tivessem essa convivência harmoniosa. Porque gera uma segurança, mesmo sendo um filho adulto. Sim. Gera uma segurança saber que os pais podem estar no mesmo lugar. Num casamento, num batizado, num nascimento de um neto. É sim, porque é um sofrimento você não poder partilhar esse momento com ambos, né? E Sim. ambos são importantes para sua vida. Sim. E me diz uma coisa, quando você diz desses novos interesses, isso é automático a partir do momento que o divórcio acontece ou isso já vem se manifestando antes? Novos interesses, como você disse, quer estudar, quer viajar, às vezes retorna para o mercado de trabalho, se já tiver numa aposentadoria, né? Isso já vem se manifestando antes ou é a partir do divórcio que isso surge até como uma maneira de colocar no lugar daquela relação que existia uma outra ocupação? Michele, isso é de mamando a caducando. Qualquer pessoa que se divorcia, ela parte para novas experiências. Sejam viagens, sejam relacionamentos, sejam cursos. É como se fosse uma alforria. Agora eu posso vivenciar o novo. E até por curiosidade, às vezes, vamos trazer aí, eu acho que é a geração baby boomer, os de 50 anos, né? Casou-se aos 19. Não, papai não deixava sair, meu marido não gostava de sair, meu marido não gostava de viajar, era só casa, trabalho, igreja. Logo vieram os filhos. Me separei. Meu sonho é conhecer o mar. Eu vou realizar os meus sonhos. Porque não tem mais um fator impeditivo. Porque por respeito, eu não vou ao shopping sozinha tomar um café porque meu marido ou minha esposa não deixa. São coisas simples que as pessoas fazem a partir do momento que se separa até para se redescobrir. Porque acaba se perdendo. Do que eu gosto? Eu tomava café todo dia de manhã, mas eu não gosto de café, eu gosto de chá. Então, começa a se descobrir, redescobrir e ter novas experiências automaticamente. Então, para quem está assistindo a gente, que porventura sente o incômodo, mas ainda se pega ali nas amarras do julgamento. Sociais. Exatamente. O que você diria para essas pessoas, Ellen? Olha, como uma mulher divorciada, não tenha medo. A gente tem muito medo do desconhecido e acaba ficando no mesmo lugar. Porque eu já, por mais que esteja ruim, eu conheço isso aqui. Para mim é cômodo. E o desconhecido pode ser bom ou pode ser ruim. Mas eu acredito que a partir do momento que você decide ter uma felicidade, não vai ser todos os dias felizes, vai sentir falta da companhia, da rotina, mas a gente vai criando novas rotinas, novas experiências, novos amigos. Se de fato acabou o amor, porque às vezes eu tô brava, eu quero terminar, eu sento com o meu cliente e falo, calma, eu quero que você me dê um mês para você pensar. A partir do momento que você decidir que realmente quer se separar, não tenha medo. Vai doer, você vai chorar, vai sentir falta, mas o novo não é tão difícil.
O novo, ele acaba sendo encantador. Porque você descobre o que você tem dentro de você. Porque com a rotina de marido, de filho, de trabalho, de casa, a gente esquece. A mulher é tendenciosa a esquecer de si. E a partir do momento que você decide se separar por aqui o casamento ser um fator impeditivo, pode ir que vai dar tudo certo. Muito obrigada pelas informações, Ellen. Por nada. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta já. Não saia daí. Estamos de volta e em dezembro de 2024, a lei que prevê a guarda compartilhada completou uma década de existência. Que mudanças essa legislação foi capaz de promover na nossa sociedade? Será que em 10 anos a responsabilidade de criar os filhos ficou melhor distribuída entre os pais? Para discutir sobre isso é que recebo hoje aqui no Papo com ela a advogada Rita Bueno. Rita, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse trazer mais informações desse assunto que parece tão popular, mas que por vezes ainda desperta a dúvida da população, que é a guarda compartilhada. Em dezembro do ano passado, a gente teve aí a celebração dos 10 anos dessa legislação. Queria que você pudesse explicar. A guarda compartilhada é simplesmente dividir entre pai e mãe o tempo de convivência, o tempo de cuidado dessa criança? Ou isso vai muito além do que apenas a presença física ou virtual desses genitores? Vai muito além, Michele. A guarda, ela se trata muito mais a respeito da tomada de decisões, né? Vamos falar ali da gestão, né, da vida dessa criança entre ambos os pais. Então, todas as decisões de extrema importância na vida daquela criança, educação, saúde, vai ser tomada de forma compartilhada. Então, a convivência, ela é diferente da guarda, né? A gente costuma ver muita gente achando que a guarda é regime de convivência. A criança fica um pouco com o pai, um pouco com a mãe, né? Mas guarda não é isso. Guarda é sobre tomada de decisões. Regime de convivência, que é passar um tempo com um tempo com o outro, né? O que pode ser feito, inclusive, de forma virtual, né? E é o melhor para a criança que haja essa guarda compartilhada e essa convivência equilibrada com ambos os genitores. Quando você fala pra gente assim, a guarda compartilhada na verdade consiste nessa tomada de decisão conjunta naquilo que vai definir a vida daquela criança, né? Sejam Sim. aspectos que envolvam a religião, a educação, a saúde, enfim, tudo aquilo que norteia a vida daquele pequeno ser que depende desses genitores. Como é que fica a guarda compartilhada, Rita, quando esses pais não conseguem ter uma boa convivência? Né? Porque a gente sabe que na maior parte das vezes o divórcio, a separação, acontece de forma conflituosa. Sim. Como é que se supera isso para chegar no que se considera ideal dessa guarda compartilhada? Sim. A comunicação é a chave nessas situações, né? Então, assim, é uma situação muito individual de cada, né, conjunto de pais ali criando aquela criança, e eles precisam buscar observar o que é melhor para aquele menor. Então, assim, não está havendo uma comunicação, não está havendo o foco central da criação, que é o menor, vai haver um conflito, e aí muitas vezes não é possível resolver ali entre eles, e aí precisa judicializar, né? E judicializar é o quê? É trazer um terceiro para dentro, né, do seu relacionamento ali com o seu filho, para decidir sobre uma questão. Aí, às vezes, em uma situação de escolha de escola, algo nesse sentido, imagine você trazer um terceiro para decidir qual é a escola melhor para o teu filho, né? Ou até mesmo propor uma modificação de guarda para guarda unilateral, mas já é reconhecido que isso não é saudável, né? Do ponto de vista psicológico para os menores, para esse desenvolvimento dessa criança. Então, eu acredito que existe essa necessidade de melhorar-se a comunicação, melhorar-se a informação também, para que traga essa consciência para os pais, né, para que haja uma boa
Comunicação no sentido de decidir ali e conversar, né, o que é melhor para o nosso filho, né, e afastar ali a figura do homem e da mulher, né, e lembrar que são ambos os pais. E Rita, nesses 10 anos, a gente teve alterações na legislação que fala sobre a guarda compartilhada, ou desde a sua aprovação a legislação é a mesma até esse ano de 2025? Sim, houve alterações no sentido de complementar e regularizar o que já vinha acontecendo. Porque nos casos judiciais, muitas vezes os juízes já fixavam, né, a guarda na modalidade compartilhada por ser o melhor para o desenvolvimento do menor, conviver com ambos os pais. Então, a alteração na legislação ela veio acontecendo nesse sentido. Ela vem regulamentando o que já vem acontecendo na prática, tá? Então, 2008 surge a guarda na lei, né, a guarda compartilhada. 2014 existe a alteração em relação à guarda compartilhada, tornando ela a guarda obrigatória, né? Então, entrou com uma ação que vai discutir guarda, o juiz normalmente vai determinar a guarda compartilhada. E, recentemente, em 2023, houve uma alteração também, né, sobre a situação de violência doméstica. E houve a inclusão de um artigo que diz que quando os pais não estiverem de acordo ali em relação à guarda do menor, será fixada a guarda compartilhada, exceto se houver indícios, né, riscos ali de uma violência doméstica, algo nesse sentido. E como tem que ter em todo o processo, né, o contraditório, uma ampla defesa, eu entendo que essa alteração ela trouxe mais uma vez uma regularização, uma regulamentação do que já existia, né? Então, são essas as alterações que existiram ao longo desse tempo. Em que situações vai ficar definido que a guarda compartilhada não é a melhor opção, e sim a guarda unilateral? Em situações que um dos genitores não tenha a capacidade, a cognição, né, não demonstre ali ser o melhor, né, guardião para aquela criança. Então, assim, é difícil ocorrer uma situação muito exata para que esse pai, né, ou essa mãe não tenha a guarda do filho, né? Ele tem que fazer algo muito grave, não só fazer, ser alguém muito grave, ser alguém que não é capaz de educar aquela criança, né, moralmente, ser alguém que não é capaz de estar ali ao lado dela e formar, né, um adulto que essa criança futuramente vai ser. Então, por isso que nessas ações, normalmente, quando é pedido, né, a guarda unilateral, sempre vai haver um estudo psicossocial. Então, há uma equipe multidisciplinar dentro, né, dos fóruns, e eles fazem esse estudo, vão até a casa, né, de ambos os genitores, verificam como é a convivência, conversam, né, com essas pessoas, conversam com o menor também muitas vezes, não para que ele escolha, mas para saber como é que ele vê, né, aquelas pessoas ali com ele. E também existem as situações que às vezes a criança não quer, né, estar ali, não quer conviver, não quer. Então existe essa situação também. Seriam nessas situações a situação de não ocorrer a guarda compartilhada e optarem pela guarda unilateral. A guarda compartilhada, quando se coloca nesse contexto, né, de uma separação, ela também vai falar sobre, por exemplo, a pensão, ou isso é discutido num outro momento e num outro contexto, Rita? Normalmente, se existe uma separação, um divórcio ali que envolve um menor, obrigatoriamente vai haver essa discussão da guarda e da pensão, né? Por quê? Tanto a guarda como a pensão, ela é um direito do menor. Então, guarda, né? Pensão, dever de sustento, né? Os pais têm o dever de sustento, que é o que a gente chama de poder familiar, né? Então, nasceu a criança, nasce o poder familiar, que é o dever que eu tenho de sustentar, o dever que eu tenho de educar,
né? Então tem todas essas situações. Então não existe isso de fazer um divórcio. Se tem um menor, não vou falar de pensão, não vou falar de guarda. Existe essa necessidade de reconhecer como que aquela criança, né, uma proteção dessa criança. E realmente tem que ser assim, né, penso eu. E você considera que nesse período em que a gente teve a instituição da guarda compartilhada, houve um maior equilíbrio entre essa responsabilidade dos genitores na criação dessa criança? Porque muitas vezes o que a gente vê? A mãe sendo a maior responsável por essa missão, né? Seja porque o pai foi embora, seja porque o pai está presente, mas de fato não se coloca nessa criação dessa criança. Então a gente pode dizer que a legislação ela impactou de alguma maneira nesse entendimento social de que os dois são responsáveis por esse indivíduo? Existem muitas coisas a serem melhoradas ainda, Michele. Eu penso que a informação ela é crucial, né? Para que todos conheçam, não só ouvir falar sobre guarda compartilhada, porque tem muito disso, né? Todo mundo escuta falar sobre guarda compartilhada, né? Vê na mídia, algo assim, mas a busca por um profissional que vai ajudar a compreender ali, e quando eu falo de profissional, não é só os operadores do direito, campo da psicologia também, né? Para desenvolver melhor a criação daquele menor. Então eu penso que existe muito a ser melhorado ainda, principalmente por não haver um esclarecimento entre o que é a guarda de fato, né? Não é só a convivência, passar um tempinho. Então existe muito isso, e a falha na comunicação dos pais, né, traz essa prejudicação no exercício da guarda também. Então a gente ainda precisa caminhar bastante, né? Bastante. E é um conjunto, né, em que precisa de toda a sociedade. Não adianta só os operadores do direito ali, né? O advogado, o defensor público, o juiz, fazer a parte dele. Claro que a gente tem o dever de informar, de orientar, né? Mas a sociedade também precisa buscar, precisa se conscientizar que ali existe um menor. E o melhor interesse sempre tem que ser do menor. Então, toda tomada de decisão tem que envolver o que é melhor para ele, né? E Rita, a gente está falando da guarda compartilhada e você dizia assim, né? Que é esse contexto de que os dois tomem as decisões que vão impactar a vida dessa criança. Muitas vezes a gente escuta relatos, por exemplo, existe a guarda compartilhada, mas um dos genitores não consegue ter acesso às informações da educação, não consegue ter acesso às informações de saúde. Pelo fato de haver a guarda compartilhada, esse genitor pode ir diretamente na escola ou acessar diretamente o médico que faz esse acompanhamento? Sim, porque ambos são guardiões, né? Nessa situação de guarda compartilhada. Então, às vezes, existe, às vezes não. Aí a gente está em um claro, né, caso de falta de informação. Esse genitor que ele não tem o acesso a esse documento, né, muitas vezes ele não sabe que ele pode ter acesso a esse documento. Ou então, a outra parte também está privando ele dessa informação, né? Então, mais uma vez, a gente chega nesse ponto da informação. É importante que essas pessoas que têm a guarda compartilhada saibam que elas têm sim, né, o dever e o direito de acompanhar tudo, de gerir, né, e ter acesso às informações em relação a tudo que envolva essa criança. Aqui mais uma dúvida, porque acho que esse é um assunto que acaba vindo à tona, né? Todas as vezes que a gente fala de separação, de crianças envolvidas, a questão da pensão, porque muitas vezes acredita-se assim, há a separação, a guarda é compartilhada, essa criança vai passar a maior parte do tempo com a mãe e o pai tem a responsabilidade de pagar a pensão. Se em determinado momento essa dinâmica se altera, a criança passa a passar mais tempo com o pai, essa mãe também se vê responsável por pagar uma pensão? Sem decisão que determine isso, não. E o fato de muitas vezes essa criança estar ali
passando um tempo com o pai, né? Nessa situação, a mãe seria a guardiã com a residência de referência, né? Ambos os pais possuem o dever de sustento, certo? Então, nessa situação, como a mãe tem a residência de referência, ela está com aquela criança ali na casa, né, o tempo todo, já existe aquele sustento também, é fixada a pensão para o outro genitor que não está na casa de referência fazer o pagamento. Então, ainda que essa criança passe tempo ali com ele, né, porque existe muito isso, né, está com a mãe, então não vou pagar a pensão, está comigo, então eu não vou pagar a pensão, né? Ainda que ele esteja ali, existe o dever de pagamento de pensão. Agora, se houver uma mudança no cenário de essa criança passar a ter a residência de referência com o pai, deve haver uma modificação do regime dessa guarda, deve haver um acordo ou ingressar com uma demanda pedindo a modificação da guarda, né? Assim como existe revisão de alimentos, né, existe também a modificação da guarda para que seja modificada essa situação. Mas não existe isso de não haver o dever de pagamento, que é o dever de sustento. Exato. Não é nem questionar se deve ou não pagar, né? Mas se isso cabe aos dois, mas se houver essa variação. É muito interessante essa pergunta porque acontece muito. Então, assim, o menino foi lá para minha casa e passou as férias lá, comeu, bebeu, então pra que eu vou pagar a pensão? Se ele estava comigo, os gastos estavam tudo comigo. Então, assim, existe muito isso, né? Assim como há uma confusão entre pensão e guarda. Não pagou a pensão, então não vou permitir que veja meu filho. Peraí, não é bem assim. São coisas distintas, né? O direito de convivência é um direito do menor e o direito de ser sustentado também é direito do menor. E os dois não interferem um no outro. Né? Não, um não precisa do outro para existir. Não. Né? São independentes. São independentes, exatamente. Nosso tempo chegou ao fim, Rita. Gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas sobre a importância da guarda compartilhada no desenvolvimento dessa criança. Gente, a guarda compartilhada, ela é um conjunto de tomadas de decisões na vida daquele menor. Então, a mensagem que eu quero deixar hoje aqui para os pais é que observem sempre no momento de tomar uma decisão sobre o seu filho, o que é melhor para o seu filho. Existe um conflito entre os pais? O meu filho precisa ser envolvido nesse conflito? É necessário um amadurecimento e uma conscientização a respeito da principal escolha que você fez de ser pai, de ser mãe e trazer sempre a melhor decisão para a criança, para que ela tenha um bom desenvolvimento, para que ela sempre seja respeitada, para que ela tenha os seus direitos e vocês, como pais, consigam exercer os deveres da melhor forma para o desenvolvimento dessa criança. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta já. Não saia daí. Sabe todo esse conteúdo que a gente produz aqui no Papo com Ela? Ele fica disponível também no YouTube para você ver e rever sempre que quiser. Para isso, eu te faço um convite. Venha fazer parte do nosso canal no YouTube. Tá vendo esse QR Code que aparece na sua tela? Basta você mirar a câmera do celular que ele já vai te dar o endereço certinho e assim você passa a fazer parte dessa nossa comunidade. Então fica o meu convite. Inscreva-se no YouTube porque assim você não perde nenhum assunto do papo. Hoje aqui no Papo com Ela a gente falou sobre os 10 anos da guarda compartilhada e uma das situações que pode ocorrer nessas separações dos genitores é a alienação parental. Pensando em ajudar pais e evitar o sofrimento de crianças, é que a advogada Rosângela Passadori escreveu o livro Alienação Parental, uma batalha difícil, mas não impossível de vencer. Uma espécie de manual. Ao contrário do que muitos acreditam, a alienação parental não se restringe aos genitores e pode ser praticada por outros responsáveis ou familiares. Com o intuito de ampliar o conhecimento da sociedade sobre o tema, a advogada Rosângela Passadori aborda essa questão em seu livro.
eu comecei atuando na área criminal, acabei me especializando na área criminal e até tive assim um certo reconhecimento, mas com o decorrer dos anos, né, a gente vai mudando, a gente vai tendo outras percepções e fiz uma transição para a área civil, né? E quando eu estava nessa época de transição do civil, eu atuava assim um pouco de tudo, um pouco generalista. Mas os conflitos familiares sempre, desde o início da minha profissão, sempre estiveram presentes, né? Então eu atuava num escritório onde eu era a única mulher da sociedade, nós éramos em 4, 5 sócios e eu era a única mulher. Então tudo que vinha de questão familiar, divórcio, questão de guarda, alimentos, acabava vindo para mim, porque eu era mulher e eles viam que assim, a mulher tem mais sensibilidade para lidar com isso. E a experiência do dia a dia mesmo, né, ao longo dos anos, eu fui percebendo que as pessoas não sabiam o que era alienação parental, né? Muitas pessoas cometem alienação parental até mesmo sem saber o que estão fazendo. E o judiciário, infelizmente, devido à carga excessiva de processos, não consegue atender às demandas de uma forma rápida e eficaz. Então, tendo esse olhar e essa percepção, primeiramente eu criei um e-book para orientar os meus clientes, né? E esse e-book eu trazia o que era alienação parental, como perceber os primeiros sinais e como agir, né? Eu trouxe assim as questões de forma bem objetiva, mas para orientação mesmo. E aí o e-book teve uma repercussão muito boa e eu pensei, por que não aprofundar o assunto e tornar esse material mais, né, um material melhor e que possa ter mais divulgação. Foi aí que surgiu o livro, Alienação Parental, uma batalha difícil, mas não impossível de vencer. A obra aborda a questão da interferência psicológica e oferece orientações direcionadas aos pais. Trago a importância da guarda compartilhada, o que é alienação parental, como perceber os primeiros sinais, como combater a alienação parental. Só que assim, toda a abordagem do livro é para que nós tenhamos assim uma resolução sem ter que levar ao judiciário, né? É realmente para orientar os pais, orientar a população do que é alienação parental e como tratar ela, né? Até orienta a buscar ajuda do profissional da psicologia, tudo. É um verdadeiro manual. Esse livro ele foi criado para o público leigo, não para os operadores de direito. Então é assim, para realmente a pessoa que não tem nem ideia do que é alienação parental poder entender e evitar, né? E como que eu vou dizer, se prevenir, se precaver para não estar cometendo ou então se estiver sendo vítima, né? Para saber o que fazer. Embora não se trate de um ato relacionado ao gênero, observa-se que a maior índice dessa prática ocorre por parte das mães. Muito importante saber que a alienação parental não é uma lei de gênero, né? Tanto o pai pode cometer alienação parental, como a mãe pode cometer alienação parental, ou os avós, os tios, e esses atos de alienação parental são atos assim, começar a falar mal do genitor ou da genitora, depreciar tudo que o genitor ou a genitora faz, começar a dificultar o convívio da criança com esses pais, ou com o pai, né? Normalmente acontece muito, infelizmente, maior, né, o índice são as mães alienadoras. Claro que existem pais alienadores também, mas o maior índice são de mães alienadoras. Com influências do pop e da MPB, a cantora, atriz e compositora cuiabana Aranin lançou a canção Cores, um verdadeiro desabafo sobre os desafios enfrentados por aqueles que decidem viver da arte. Aranin é uma artista cuiabana que vem ganhando espaço na cena cultural com sua música autoral, marcada por sensibilidade e pluralidade. Seu trabalho traz referências de sua vivência nas artes cênicas e dança, criando uma identidade única. O lançamento de Cores
vai além da música. A faixa chega acompanhada de um clipe conceitual produzido em parceria com artistas mato-grossenses. Me chamo Araninho, eu sou artista, sou cuiabana aqui, natural de Cuiabá. Sou bisneta do Carmindo de Campos, o famoso poeta aqui, né, que dá nome a uma de nossas avenidas. E quando eu fiz 18 anos, eu decidi sair de Cuiabá para poder estudar e me profissionalizar como artista, né? Então eu fiz teatro, tenho experiência em algumas publicidades, projetos audiovisuais e nos últimos 5 anos eu tenho dedicado minha carreira ao meio musical. Então, como cantora, eu já lancei alguns trabalhos autorais e Cores é o meu trabalho mais recente para você poder conhecer aí um pouquinho do meu trabalho autoral. Eu acompanho muito alguns artistas aqui de Cuiabá. E um dos meus sonhos era fazer essa conexão, né, com a pintura, com as artes plásticas. E eu já vi muito as artes do Adriano Figueiredo aqui nas ruas de Cuiabá. Então, faz mais ou menos uns 3 anos que a gente vem conversando, que a gente vem pensando em como a gente pode juntar esse trabalho. E Cores foi a oportunidade perfeita que a gente encontrou para trabalhar juntos. Então, sou eu, como cantora e compositora, o artista plástico Adriano Figueiredo e a diretora Maria Reis, todos mato-grossenses, e a gente está muito orgulhoso desse trabalho. A canção composta por Aranin aborda as incertezas e os desafios enfrentados por aqueles que trilham o caminho da arte, bem como o início das experiências da vida. A música Cores, ela tem várias temáticas. E uma delas é sobre o caminho do artista, da gente se reafirmar como potencial de criação. Então tem uma frase muito importante na música que diz: "Eu sou tudo que eu quero ser". E é muito importante pra gente lembrar da nossa potência, mesmo que algumas pessoas insistam em falar: bom, vai pelo plano B, ai, será que é isso mesmo? Não, foi uma frase assim pra reafirmar mesmo a minha potência como artista. E existe também uma outra temática que é pra gente pensar como a gente nasce como uma folha em branco e as nossas experiências, nossas conexões com as pessoas vão nos colorindo e a gente vira, né, uma pessoa que é um mix aí de experiências mesmo. E o trabalho do Adriano Figueiredo tem tudo a ver com isso, porque é muito colorido. E a gente conversando, ele falou: nossa, isso aqui é a tradução do meu trabalho, bora fazer junto. E aí tem esse resultado de um videoclipe, né, que está disponível no YouTube e a música em todas as plataformas digitais. O mágico mundo de Harry Potter desembarca em Cuiabá e promete trazer muitas emoções aos fãs de todas as idades através de uma exposição interativa. Prometendo encantar fãs da série que nos levou ao mundo mágico de Hogwarts Stars, o Goiabeira Shopping transforma sua praça de eventos em um espaço imersivo repleto de experiências inspiradas no mundo dos bruxos, uma excelente opção para o período de férias. E esse ano, né, o Goiabeiras traz para esse evento de férias, para as famílias cuiabanas, o evento Harry Potter Celebre Hogwarts, né, que é esse cenário alusivo, né, a essa saga com 25 anos, né, de vida, essa saga que é um grande blockbuster, tanto da literatura quanto do cinema, né, que encanta gerações aí há quase 3 décadas. Então, o Goiabeiras, conhecido por trazer eventos inéditos, eventos realmente que oferecem uma grande experiência para o povo cuiabano, né, trouxe esse evento para encantar todas as famílias. Acontece do dia 14 de janeiro até o dia 27 de fevereiro, vão ser 45 dias, então dá para todo mundo vir, voltar, repetir quantas vezes quiser, e abre todos os dias a partir do meio-dia até as 20 horas. As inscrições acontecem pelo site e é totalmente gratuito. A exposição interativa permite que todos se encantem e viajem por esse universo de magia, oferecendo uma experiência inesquecível. Os cenários do evento, eles são alusivos a espaços do filme, espaços famosos do filme. Então a gente tem logo na entrada o chapéu seletor, onde a pessoa vai sentar e ser escolhida para uma das 4 casas da escola de Hogwarts. E na sequência a gente tem um jogo alusivo ao quadribol, né, esse esporte desse mundo mágico. A gente tem também o salão comunal da Grifinória, onde as pessoas vão poder, através de uma capa de invisibilidade, se filmar ficando invisíveis. A gente tem também uma sala de poções, onde as pessoas vão poder, através de uma brincadeira, de um quebra-cabeça, ativar efeitos especiais dentro do cenário. E a gente tem também uma sala com Kinect para a pessoa
lançar o feitiço do patrono, o espectro patrono, e aí a pessoa lança o patrono numa TV. Que legal. Então tem vários cenários interativos, também tem muitos espaços instagramáveis. Então tanto para aqueles que querem se divertir dentro do evento, quanto aqueles que querem tirar foto, prestigiar, o evento atende essa audiência. Totalmente democrático, então para quem é Potterhead, né, para quem é fã de Harry Potter, vai conseguir identificar os elementos do filme no evento, vai conseguir divertir, interagir, mas para quem também não é fã, também vai conseguir brincar, se divertir, porque todos os cenários são extremamente fáceis de usar e extremamente divertidos, né? Então a nossa expectativa é muito alta. Com o lançamento da informação para a cidade, a gente já teve um boom de comentários, de engajamento, então a gente está muito crente que o evento vai ser um sucesso. Arautos Negros, de autoria do poeta peruano César Valerro, foi a escolha do imortal João Carlos Vicente Ferreira, ocupante da cadeira 27 na Academia Mato Grossense de Letras, o Papo Poesia de hoje. Há golpes na vida tão fortes, eu nem sei. Golpes como o do ódio de Deus, como se ante eles a ressaca de quantos foi sofrido se empossara na alma, eu nem sei. São poucos, porém são. Abrem sulcos escuros no rosto, mas ferem no lombo mais forte. Serão talvez os potros de bárbaros Átilas, ou os arautos negros que nos manda a morte. São as caídas fundas dos cristos da alma, de alguma fé adorável que o destino blasfema. Esses golpes sangrentos são as crepitações de algum pão que na porta do forno se queima. E o homem, pobre, volve os olhos, como quando por onde os ombros nos chamam umas palmadas. Volve os olhos loucos e, tendo o vivido, se empossa, como um charco de culpa na mirada. Há golpes na vida tão fortes, eu nem sei. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou com a gente até esse momento. É sempre uma honra e satisfação poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer um convite. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, no TikTok, no YouTube, para que você não perca nada que a gente produz aqui. E lembrando, você pode me ajudar a fazer o programa, sendo parte essencial dessa construção. Me conta, o que você gostaria de ver aqui no programa? Você pode fazer isso pelas nossas redes sociais ou por esse endereço de e-mail que aparece na tua tela. É também por esses canais que você pode fazer contato com a gente para que anuncie o seu negócio aqui no Papo com Ela. Tenha uma excelente semana. Na sexta que vem a gente está de volta trazendo muito mais conteúdo para você e espero mais uma vez poder contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!